Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e se você gosta de conteúdos de dados e machine learning, já deixa um like e se inscreva. E hoje a gente vai aprender como criar um Airflow gerenciado na AWS. E antes de começar, muitas pessoas perguntam: quando que eu crio um Airflow gerenciado ou quando eu faço meu próprio deploy? Geralmente o que acontece? Essas soluções gerenciadas, a empresa, no caso a AWS, elas cobram uma taxinha a mais ali do serviço, só que a gente ganha em diversos benefícios. A gente não precisa gerenciar o sistema operacional, não tem que aplicar patch de segurança, mexer em usuários, configurações, nada disso. Então depende aí da característica da empresa. Tem empresas que estão indo já para serviços gerenciados e tem empresas que querem ter um controle um pouco maior ali e acabam fazendo deploy, tudo do zero e tal. Então não tem uma regra, depende da característica, da estratégia de cada empresa e também do time, né? Se a gente tem uma empresa pequena ali, que tem poucas pessoas, eu acho que não faz muito sentido a gente ficar fazendo muitos deploys que necessitam de muita administração. Bom, então vamos aqui para a mão na massa, a gente vai aprender como que faz para criar e fica até o final aí também que depois eu vou dar um overview do preço, como é que calcula, quanto que custa e se vale a pena ou não, vocês vão analisar, entender cada caso em específico. Para a gente criar, a gente vem aqui no painel da AWS, pode digitar por Airflow, ele já vai aparecer, ou MWAA, que é o nome também que é utilizado na AWS, né? Então a gente abre aqui setup, a gente cria o ambiente. Lembre sempre de verificar aqui na AWS se você está na região correta. No meu caso eu vou criar na Virgínia mesmo, é só para teste. Aqui já tem um overview de como funciona, então ele é bem simples. A gente cria o ambiente, sobe as DAGs lá no nosso bucket e depois a DAG já está pronta para ser utilizado. Aqui, começando pelo nome do ambiente, eu vou colocar Danilo Souza Airflow, só para ficar algo diferente. A versão a gente coloca a última mesmo. Janela de manutenção, então lembra que a gente não gerencia nada, mas a AWS acaba fazendo as manutenções e aqui a gente preenche qual que é o nosso horário que a gente tem menos workload, sei lá, sábado à tarde, domingo, enfim, cada empresa tem uma característica, então vamos colocar aqui, sei lá, sábado às 4h30 mesmo, só para testar. E aqui a gente tem que selecionar um bucket, na verdade eu já criei um bucket, esse Danilo Souza Airflow, a gente seleciona ele, mas quem não criou, eu vou criar algum rapidinho aqui só para ver como é que funciona. Ele é bem simples, a configuração padrão mesmo. Se precisar criar, a gente vem no S3 aqui então. Lembra de validar se está na mesma região, a gente cria o bucket, Virgínia, que é o nosso caso. Coloca o nome do bucket aqui, ó, bucket test Airflow. E só criar, é bem simples, tá? Aí, depois que vocês criarem, vocês têm que vir aqui e apertar esse botão para ele atualizar. Então atualizou, a gente seleciona aqui, Danilo Souza Airflow é o nosso bucket. Depois a próxima configuração é as DAGs, então dentro desse bucket, qual que é o diretório que vão ficar as nossas DAGs? Poderia ser na raiz, mas é recomendável que a gente separe sim o diretório para DAGs aqui. Plugins, se a gente tiver algum plugin, .zip, a gente coloca e ele adiciona. E o requirements aqui, então eu vou subir uma DAG para testar, inclusive é a mesma DAG que eu subi que faz a extração dos dados de uma API e salva no Data Lake. Se você não viu o vídeo aí, clica no card aqui, você vai entender melhor. A grande questão é que aqui já muda um pouquinho, né? Porque como a gente está usando um ambiente gerenciado, muda algumas questões de segurança e tal. E aí depois explica exatamente quais são as diferenças. Então a gente vai subir um arquivo de requirements, a gente vai utilizar o data frame com um Parquet. E para isso a gente tem que subir uma lib do Python, né? O PyArrow. Então a gente vai entrar lá no nosso apt Airflow DAGs. Eu tenho um arquivo de requirements aqui, é um arquivo txt e só tem essa lib por enquanto, PyArrow. Então primeiro a gente tem que subir esse arquivo para o nosso bucket, né? Então vamos lá no nosso S3, Danilo Souza Airflow. No caso eu já tenho aqui, mas é só copiar e colar, só arrastar aqui e dar um upload. Pronto, o arquivo já está no S3, a gente seleciona ele aqui então. Então o nome desse meu arquivo é AWS Requirements, a gente escolhe e vai no Next nas próximas configurações. Aqui na parte de Network, numa conta default da AWS, a gente não consegue criar, tá? Porque não tem todas as subnets configuradas e tal. Então a gente cria uma nova VPC e aqui é legal que a AWS já encaminha a gente para o CloudFormation. Para quem não conhece, o CloudFormation é uma solução que a gente consegue criar a infraestrutura como código, então ele já vem um template pronto. A gente preenche os parâmetros e ele cria uma stack que já vai criando os recursos para a gente na AWS automaticamente. Se vocês não conhecem,
conheçam e quiser que a gente fale sobre CloudFormation, manda aí também nos comentários que a gente cria um vídeo específico sobre isso. Aqui a gente deixa default, tá? Então ele vai criar duas subnets privadas e duas públicas, a gente não vai mexer nada. Só criar, e aqui a gente consegue acompanhar a criação da VPC. Eu vou pausar um pouco o vídeo, isso aqui demora mais ou menos uns 5 minutinhos aqui, eu vou pausar e quando terminar a gente retorna. VPC criada, galera, e aqui ele demorou um pouquinho mesmo porque ele cria diversos recursos de network, né? Então dá para ver aqui, cria a própria VPC, cria subnet pública e privada, tabela de rota, enfim. Esse aqui é um dos benefícios do CloudFormation, né, de infraestrutura como código, que a gente seleciona o template, dá alguns cliques ali, ou roda algum comando na linha de comando e ele já cria tudo pra gente automaticamente. Então imagina se eu fosse criar tudo isso na mão aqui, ia demorar um tempinho, né? Bom, vamos voltar então aqui para o nosso tela de setup, a gente atualiza, seleciona aqui a VPC. Aqui ele já vem preenchido, subnet 1 e 2, né? Então note que a subnet está em zonas diferentes aqui, 1A e 1B, tem que ser assim mesmo. A gente vai deixar o web server, o público aqui para ficar mais fácil. Validem se é isso que vocês querem na empresa de vocês, se podem, né? É público, a URL vai ficar aberta para a internet. Ainda assim precisa de login, tá? O Airflow ele faz SSO com a conta da AWS, então se você tiver o seu login AWS e se você tiver as devidas permissões, você consegue acessar o Airflow. Se não tiver, não consegue. A grande questão é que a URL aqui fica pública. Então, se na empresa de vocês não puder ficar pública, tem que usar o modo privado e aí tem que, enfim, configurar VPN, ver as formas de acesso. A gente pode deixar aqui para criar um novo security group, que a gente não tem nenhum. Então, ele vai criar um novo aqui, a gente não precisa mexer nada. Tipo de instância, né? A gente vai usar small aqui só para teste, para não gastar muito. E ele tem até falando, né, o tipo da instância, quantas CPU e quantos worker e a quantidade de DAG aproximadamente que ela consegue executar. Então, como a gente consegue rodar aproximadamente 50 DAGs, na medium 250 DAGs e na large 1000 DAGs. Então, isso aqui é só uma estimativa, cada DAG tem o seu peso de processamento, mas também o serviço conta com o autoscaling, né? Então, que é super bacana, legal, porque se a gente tiver pouca execução, a gente tem poucos workers e à medida com que o nosso workload vai processando, vai precisando de mais demanda, ele vai fazendo o autoscaling, que é aqui que a gente configura. Então, no máximo, a gente vai colocar 3, poderia ser qualquer número aqui até 25, vamos colocar 3, mínimo é 1, e no scheduler aqui, o mínimo é 2, né? Então tem que ser um valor de 2 e 5. Criptografia a gente não vai mexer, apesar de super recomendado, tá? No ambiente de produção, lembre de criptografar, colocar a sua aqui e tal, mas para o nosso teste de desenvolvimento aqui, para o nosso laboratório não precisa. Logs, é bom a gente ativar todos os logs, né? Porque é uma forma de a gente entender o que está acontecendo no nosso ambiente ali. Configurações aqui a gente não vai mexer nada, mas são aquelas configurações do Airflow, se a gente quer mudar algum parâmetro. Tags aqui também é importante, eu vou colocar uma só para mostrar como é que funciona, mas no ambiente de vocês, na empresa de vocês, tentem ver quais são as tags padrões aí que vocês usam, se separa por departamento, por centro de custo, enfim, mas é boa recomendação. E eu vou colocar então uma tag aqui, eu vou colocar ambiente dev, por exemplo. E nas permissões a gente vai criar uma nova role aqui, é só dar um next. Aqui tem um resumo, a gente cria o nosso ambiente. Bom, agora o ambiente já está criando. De novo a gente vai dar um pause aqui. Pelas minhas experiências demora mais ou menos uns 30 minutinhos. E quando terminar a gente volta aqui de onde parou. Voltamos aqui então, galera, o ambiente foi criado. Então realmente demorou isso, por volta de 30 minutos. E a galera pergunta, por que demora tanto? Então lembra que quando a gente construiu o nosso Airflow no nosso ambiente local, existiam diversos deploys, né? O web server, o scheduler, o Flower, um banco de dados, né? O Airflow conta com um banco de dados relacional também para armazenar os metadados. E no nosso ambiente de dev, a gente fez um deploy no Docker simples para desenvolvimento. Aqui é um ambiente já de produção, então a AWS faz o deploy considerando as melhores práticas de segurança, backup, disponibilidade e tudo mais. Bom, aqui se a gente abre o ambiente tem todas as configurações, tem o link da interface dele, as configurações do S3, enfim, todos os detalhes que a gente configurou tá aqui. E se a gente clica na URL,
ele redireciona então para o nosso Airflow gerenciado. Então essa interface você já conhece, é uma interface do Airflow, tem todas as opções normal aqui, né, em configurações, tem as variáveis, as connections, já vem com um monte de conexões de exemplo aqui para a gente alterar. E eu vou subir uma DAG, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar tão grande, tá? Então no próximo vídeo eu vou subir a mesma DAG que a gente subiu, mas tem algumas configurações diferentes, porque aqui a gente está utilizando o ambiente da AWS e principalmente a questão de segurança muda um pouco. E para a gente fechar o vídeo então, vamos navegar na camada de preço, que todo mundo pergunta também. Então a gente digita aqui AWS Calculator, entra nesse link aqui, calculator.aws, a gente consegue fazer uma estimativa, tá? Então é só digitar por Airflow, ele já aparece, a gente vai configurar. Região, Virgínia, aqui o nome, então vamos colocar Danilo Souza Airflow. Isso é só um nome para a gente saber o que a gente está falando, qual ambiente e tal. Na Virgínia mesmo, o ambiente small, que foi a gente selecionou. Mínimo de 1, máximo de 3, a gente pode ir mexendo nas configurações. Quantas horas por dia? Vamos colocar 24. Tem gente que sobe o ambiente, baixa, enfim, mas vamos colocar considerando o mês todo aqui para a gente ter uma noção. Schedulers 2, lembra que tem que ser de 2 a 5. E quanto de história a gente precisa? Vamos arredondar e colocar 100 GB aqui. Eu acho que é o suficiente, porque todas as nossas DAGs, todos os nossos dados não vão ficar dentro do Airflow, né? Então aqui a gente já aparece a estimativa de preço, e aqui, se a gente expandir, a gente tem toda a razão do cálculo, como funciona e tal. Então dá para ir brincando aqui, pra gente entender quanto que esse ambiente vai custar. Dá para a gente mudar de região, né? Então a gente vai ver que de região para região o preço muda também, né? Então vocês viram que quase dobrou aqui de Virgínia para São Paulo. E é assim que funciona, cada país tem as suas regras, suas tributações, o seu custo. Então realmente tem o preço diferente. E assim que a gente cria as nossas estimativas de custo. Mas lembrem que esse ambiente é um ambiente gerenciado, então vai economizar muito tempo, muitas horas de trabalho ali de administração do ambiente. Bom, espero que tenham gostado então. Deixa um like e se inscreva. Valeu!